portal Consciência Cósmica, Audiobooks. Livro Terra, Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva, Bárbara Marciniak, com Karen Marciniak e Tera Thomas. Capítulo 8. A Dádiva dos Deuses. A experiência orgásmica envia energias de cura e rejuvenescimento para o corpo. O portal da Biblioteca Viva situa-se no corpo humano, na genitália, e se vocês aprenderem a usar este portal, ele servirá como abertura para os registros do tempo. Os humanos em geral se juntam e copulam em minutos. Frequentemente, não perdem tempo explorando um ao outro sexualmente, porque o prazer sexual é associado algumas vezes a uma profunda dor emocional. Muitos de vocês foram marcados pela ideia de que há vergonha na busca desse prazer. Lembrem-se, segundo a história, vocês receberam a dádiva dos deuses. É interessante para nós o fato de que muitas escolas de pensamento da Terra proclamam que o máximo da realização está em mover-se para além da sexualidade. Cuidado com as ideias que afastam você da essência total de quem são. Tais ideias e conceitos soam grandiosos, porém, eles os afastam da condição terrestre e da riqueza da forma física humana. As secreções e mistérios dos humanos são dádivas a ser exploradas com dignidade, graça, reverência e respeito, através de uma relação de compromisso e união. É nossa intenção inspirar uma reinterpretação da sexualidade dentro de vocês. Por favor, compreendam que enquanto a Terra passar por mudanças, vocês serão impulsionados e realinhados em todas as áreas. Vocês não precisam ter medo de ficar sozinhos. Vocês têm a capacidade de manifestar a mais profunda união em suas ligações. A sexualidade alinha o corpo humano, levando-o a um estado de cura e abre portais para as estrelas. Numa relação de amor e união, a sexualidade pode ser profunda e levar vocês para outros mundos. Revitalizar os seus corpos, lembrando a estes os seus padrões mais sublimados. A expressão sexual oferece investigação tanto no domínio espiritual quanto do físico. Há a necessidade de um equilíbrio. Vocês habitam um corpo físico que, em essência, surgiu através da expressão sexual de seus pais. Sintam-se confortáveis com sua energia sexual. Honrem e aceitem essa força vital que flui através de vocês. Queremos vê-los vivificados, enriquecidos e compreendendo o veículo que são. Vocês foram mantidos na ignorância a respeito do sexo em seu planeta. Para vocês, o sexo é um evento local que idealmente traz bem-estar, quando na verdade é um evento bastante cósmico. Sempre que fazem sexo com outra pessoa, um padrão de energia imediatamente liga vocês e atrai energias invisíveis. Os deuses e deusas são muito apaixonados pelos hormônios humanos, tanto que eles costumavam comer vocês vivos quando vocês se encontravam num estado específico de secreção hormonal. Vocês podem não gostar dessa informação, porque ela os torna mais responsáveis por si mesmos. Ela os faz olhar para trás para ver o que têm feito com suas vidas. Idealmente, não estão julgando o que fizeram e por onde têm andado. E, idealmente, aprenderão a partir das lembranças do que fizeram, nesta ou em outra vida. Usar a expressão sexual para se regenerar, ao invés de para se degenerar, é o ideal que devem perseguir. Lidar com a sexualidade envolve lidar com hormônios. O sexo excita o próprio âmago das células humanas, e os filamentos de códigos luminosos se entrelaçam. Num ímã, as energias todas se alinham e se voltam para um mesmo lado,
Quando vocês se tornam sexuais e dançam a dança que se inicia em seus hormônios, todo o seu corpo se alinha numa direção. Quando você e outra pessoa se alinham, são como os polos norte e sul. Geralmente, as células do corpo humano são semelhantes a uma multidão numa grande estação de trem ou qualquer outro lugar onde as pessoas se movimentem em várias direções. Então, durante a atividade sexual, é como se soasse um apito e todos se voltassem e olhassem para uma mesma direção. Quando alcançam estados de verdadeira união com outra pessoa durante a atividade sexual, vocês ativam um ao outro e todas as energias das suas células se alinham em uma direção. Os seus corpos tornam-se um ímã. Quando dois indivíduos alcançam um estado elevado de força eletromagnética, um puxa o outro e criam um equilíbrio entre si. Quando fazem isso realmente bem, vocês nem mesmo precisam tocar um ao outro. Podem criar essa teia de amor entre si e é através desse campo de força que seus corpos interiores se elevam e vão para outros mundos. Muitos de vocês são seletivos em relação ao que comem. Sejam seletivos em relação à maneira pela qual desejam que seus corpos sejam agradados. Permitam-se descobrir o prazer, falar sobre ele e senti-lo. Olhem o próprio corpo. Fiquem nus e vejam-se em todas as posições para encontrar a divindade em cada ruga e dobra que tem. Lembrem-se, quando dirigem um carro, vocês não dizem, não olhe para o porta-malas. Vocês aceitam a coisa toda. Todas as partes do carro trabalham em conjunto, para que vocês possam dar um passeio. É a mesma coisa com os seus corpos. Achamos que a sexualidade é uma das dádivas mais excitantes que vocês receberam e queremos guiá-los mais profundamente nessa jornada, de modo que possam divertir-se mais na Terra. Amem a si mesmos e a Terra, porque são a mesma coisa. E isso significa cada parte de seus corpos. Vocês precisam falar sobre sexo. Comprometam-se a aceitar cada área de seus corpos e ter um parceiro que também honrará cada parte de seus corpos. Saibam que seu parceiro desejará abrir o caminho para essa parte gloriosa de sua força divina. É essencial para nós falar com vocês a respeito de sexo. Nossos ancestrais foram os responsáveis pelo afastamento de vocês da própria sexualidade e por levá-los a compreendê-la mal. A cura que ocorrerá, conforme começarem a entender as próprias prioridades na vida, dar-se-á através da compreensão dessa força vital chamada sexualidade. Ela é uma das mais importantes curas que precisam ocorrer no planeta. Temos algumas sugestões a lhes dar sobre como juntar-se a um parceiro e honrar o próprio corpo e o do parceiro. Enquanto exploram os mistérios, lembrem-se, vocês estão investigando quanta energia podem sustentar entre vocês e seus parceiros, parceiras, e como essa energia os transportará para algum lugar. Enquanto os hormônios da atração se movem, vocês experimentam mudanças de energia entre todos os seus chakras e os de seu parceiro ou parceira. As energias dos dois se fundem. Se elevarem a energia em vez de manterem-na na genitália, vocês podem elevar o fluxo de energia e atuar com uma nova consciência. Aprendam a levar a energia para cima, na coluna espinhal um do outro, e movam-na através de seus corpos, adiando o orgasmo. Durante o próprio ato sexual, vocês podem perceber que entraram num colapso de tempo. Quando compartilham a energia sexual como casal, vocês se abrem para que outras forças se fundam com vocês. Para as energias externas, fundir-se com os humanos enquanto eles mantêm uma relação sexual constitui uma parte excitante e especial da biblioteca viva.
Houve tempo em que se considerava a mais alta honra a fusão de um deus ou de uma deusa com os parceiros de um ato sexual durante esse ato. A experiência maior era a fusão com seres altamente evoluídos, que honravam os humanos e carregavam a vibração do amor, de modo que a experiência se tornava uma experiência sexual multidimensional. Quantas pessoas vocês conhecem que atraem para si vibrações elevadas antes de fazerem sexo? Algumas pessoas se embebedam, tomam drogas ou qualquer outra coisa de que precisem para ter coragem de manter relações sexuais. Vocês precisam estabelecer valores, padrões e condições sobre a própria sexualidade para o domínio não físico, de modo que apenas aqueles que satisfaçam seu padrão se aproximem de vocês. Sejam claros com essas energias que desejam trabalhar com vocês. Digam-lhes para se ajustarem àquilo para o que estão disponíveis. Vocês dão as cartas aos pleiadianos, a todos os extraterrestres, aos deuses e deusas. Vocês decidem e dizem: ei, ouçam, estou aprendendo sobre vocês. Eu não compreendo, quero conhecer vocês. Estes são os meus padrões. Eu faço sexo apenas com alguém que amo. Honro meu corpo. Honro a terra. A integridade está em primeiro lugar para mim. Se vocês se ajustam aos meus valores, sejam bem-vindos à minha vida, para que eu possa ensiná-los sobre a sexualidade humana. Essa é uma abordagem. Vocês aprenderam a reconhecer nossa vibração pleiadiana, não é? Se alguma outra coisa chegasse e fingisse que éramos nós, vocês saberiam. Contudo, talvez vocês não tenham aprendido a reconhecer outras energias, de modo que não sabem quem são elas. Os domínios superiores não estão isentos de fraudes. Como sabem, quando fazem um amigo na Terra, que esse amigo é uma boa pessoa. Vocês têm um bom sentimento em relação a ele. Queremos que usem a mesma percepção para os domínios não físicos. Sugerimos que, ao pensarem em trabalhar e brincar com entidades que estão procurando um humano para ajudá-las a obter uma forma, mantenham os próprios valores e sejam claros a respeito das coisas para as quais estão disponíveis. Reiterem tais valores e essa clareza sempre. Honrem o próprio corpo, honrem o corpo do parceiro e façam sexo apenas com amor. Essa é uma chave. A energia sexual de seus corpos é a sua força vital. É a força do Deus ou da deusa dentro de vocês. Ela contém o segredo dos segredos. É a força criativa. A maioria dos humanos usa a própria sexualidade de uma maneira que degenera mais do que regenera. Há muito tempo, a deusa encontrava-se tão harmonizada com as forças da natureza que criava ordens vibratórias das quais essas forças da natureza se alimentavam. Lembrem-se, todas as coisas estão engrenadas, nada está isolado, tudo está ligado a tudo. O que fazem aqui hoje afeta todo o globo. Vocês herdam o projeto original de cada pessoa com a qual fazem sexo, de modo que têm não apenas o próprio projeto para lidar, mas também o do outro. Quando o seu corpo se encontra com o corpo de outra pessoa, os seus chakras são avivados e sua Kundalini é tocada. Se a Kundalini é tocada apenas nos 2 chakras inferiores e não há uma infusão pelo corpo todo, vocês podem se pendurar no campo áurico da outra pessoa e ela pode se pendurar no seu campo áurico. É por isso que é muito importante ser seletivo em relação às pessoas com quem farão sexo. Se forem fazê-lo, certifiquem-se de que existe algum tipo de ligação e compromisso e de que vocês planejam que as coisas deem certo, porque nesses dias de tempo e energia acelerados, vocês podem assumir tudo de outra pessoa. Aconselhamos vocês a limparem todos os velhos apegos de seus corpos. Vejam os seus corpos limpos e abençoados, e toda a energia sexual de ligações anteriores liberadas.
Faça todo o possível para liberarem amorosamente todas as relações sexuais anteriores mantidas em suas vidas. Parem de falar sobre o passado e de energizar antigos parceiros. Libertem-se disso. Se ficarem falando de pessoas com as quais estiveram envolvidos anos atrás, vocês continuam energizando as formas de pensamento delas no campo áurico de vocês, especialmente se tiverem ligação sexual com elas. Isso impede que experimentem um novo agora. Esse estado é algo semelhante a uma possessão, na qual vocês usam um ímã para atrair a energia dessas pessoas, mesmo que não tenham mais contato com elas há 20 anos. Vocês andam em círculos na energia delas. Elas talvez nem sejam nada daquilo de que se lembram, mas vocês recriam suas experiências com elas. Estes são tempos muito enganosos. 20 anos atrás as coisas eram nostálgicas. Vocês andavam de carro com o rádio ligado, tardes de domingo passeando, tomando Coca-Cola ou embebedando-se, indo à praia, andando por aí. A vida era apenas uma via rápida, uma grande festa. As coisas mudaram. Vocês tinham então tempo livre para sonhar e fantasiar. Havia um imenso espaço entre o tempo em que se pensava em alguma coisa e aquele em que finalmente ela acontecia. Levava éons para as pessoas conseguirem o que queriam manifestar. Agora não é mais assim. Agora, sempre que pensam em alguma coisa, vocês se chocam contra ela, ao cruzarem o aposento. Ela vem a vocês com essa rapidez. Sejam seletivos. Tenham respeito por essa cápsula de tempo em que se encontram. Há um colapso de tempo e uma mudança na maneira pela qual cada pessoa enxergará a realidade. Quando vocês usam um lenço de papel, vocês o pegam, assoam o nariz e o jogam fora. As pessoas não são assim. O processo não é tão suave nem tão rápido. Sempre que vocês têm relações sexuais com uma pessoa, ficam ligados a ela. Quando dois corpos se juntam, mesmo que seja por uma noite, há uma fusão de seus campos áuricos. Talvez vocês não tenham entendido isso até agora. O sexo é maravilhoso. É absolutamente uma das dádivas mais gloriosas que vocês têm, como seres humanos, para descobrir a própria identidade. Porém, precisam aprender a usá-lo. Ninguém os educou nas ramificações do elo energético proveniente da relação sexual. Vocês podem querer realizar algumas cerimônias ou rituais com a intenção de livrar o seu campo áurico da energia das pessoas. A fumigação é um bom ritual para a limpeza do campo áurico. Todas as igrejas o usam. Muitas instituições empregam incenso ou fumaça de algum tipo para limpar energias. A fumaça é multidimensional. Quando você faz fumigações, indica que está dando um passo para limpar, clarear e liberar a energia, de modo que não haja apegos. Vocês podem querer fumigar os seus corpos e as suas casas. Quando se desligam das pessoas, precisam investir energia nesse processo, da mesma maneira que investiram para se unir. Não podem realizar a rotina do lenço de papel e atirá-las para longe. Precisa haver um final. Como fazer isso? Vocês trabalham com a energia da pessoa no nível etérico. Com amor, vocês a abençoam, a liberam e lhe pedem para sair de seu campo, agradecendo-lhe pelas lições que compartilharam. É uma coisa mais intensa fazer sexo hoje em dia, caso não tenham notado. E se não estão fazendo sexo, provavelmente é um estágio apropriado do seu próprio desenvolvimento. Porém, se não fazem sexo há muito tempo, diríamos a vocês, do que estão se escondendo e quais as crenças que têm a respeito de si mesmos, que os fazem acreditar que não estão mais qualificados para fazer sexo. A experiência orgásmica envia energia de cura e rejuvenescimento para os seus corpos. Muitas vezes pode causar uma intensa liberação emocional e vocês são inundados de sentimentos. O sistema endócrino libera todos os tipos de hormônios e substâncias químicas em seus corpos.
Algumas dessas substâncias têm a finalidade de ser disseminadas, enquanto outras devem ser mantidas em seus corpos. Quando são mantidas no corpo, este as absorve e o corpo entra numa ordem superior. Vocês se tornam mais autônomos, mais conhecedores. Quando a força vital é conscientemente direcionada para fora, sob a forma de sêmen, é usada para fecundar. Da mesma forma que se vendeu às mulheres a ideia de que não podem evitar a gravidez se não desejarem ter filhos. Aos homens vendeu-se a ideia de que o processo de ejaculação é a única maneira de terem orgasmos. Este é um processo que pode ser retido, sendo os fluidos distribuídos pelo corpo. É uma forma superior de sexualidade que vem sendo praticada há éons no Oriente. Se os homens ejacularem todas as vezes que atingem o orgasmo, perdem a força vital numa versão da realidade. Se você for homem, quando fizer sexo, pode aprender a reter o esperma e não ejacular. Há certas técnicas para fazer isso. Pressionando o períneo, a pequena área entre o ânus e o escroto, a força vital dentro do corpo é retida e o orgasmo muda. Os humanos foram enganados e levados a ter orgasmos genitais, que são experiências localizadas e não experiências do corpo inteiro, cósmicas. Se pensarem em quantos corpos possuem, perceberão que podem experimentar o orgasmo em todos esses corpos. Assim, conforme reconsideram e redefinem o que lhes dá prazer, começam a experimentar diferentes maneiras de receber prazer e saem da área genital. O esperma é uma força catalítica da existência, e todas as vezes que um homem libera esperma, ele está, até um certo ponto, exaurindo seu corpo. O ideal seria que o homem ejaculasse por escolha, quando houver necessidade de procriação ou o desejo da experiência. Vocês receberam ideias que os mantêm num estado vibratório muito baixo, que degenera em vez de rejuvenescer. Primeiro infiltrou-se em vocês a ideia de que o sexo é mau. Depois, foram criadas instituições para perdoá-los por fazerem essas coisas ruins. Vocês possuem essa dualidade movendo-se para frente e para trás. Muitos homens e mulheres, especialmente no mundo ocidental, não compreendem quão profundamente se encontram imbuídos da ideia de que o sexo é mau. Essa ideia se infiltra em todo o comportamento deles, de modo que fazem sexo apressadamente, porque se estão fazendo alguma coisa ruim, não querem ser apanhados. Há um equilíbrio onde vocês encontram o lugar certo. Vocês não sentem culpa nem vergonha após o evento sexual. É por isso que dizemos que é essencial ter uma profunda ligação de amor com a parceira ou parceiro. O amor que tem pelo parceiro, parceira, impede, em geral, a ocorrência de culpa e vergonha. Sem amor, há frequentemente muita culpa e vergonha, e o dano emocional pode ser grande. Há muitas coisas a explorar na área genital do homem e da mulher. Os orifícios que possuem como aberturas possuem diferentes marcas ou pontos de acupuntura, que podem ser ativados. Isso tem muito pouco a ver com a penetração genital. Pode também haver uma tremenda excitação quando um olha nos olhos do outro, trocando fitas de DNA. Esta é a conexão do coração para os olhos da alma, o coração da alma. Naturalmente, vocês podem fechar os olhos, porém uma grande quantidade de contato visual muda a experiência. Vocês podem também desejar trabalhar com os chakras, tocando especialmente o chakra do coração, um do outro. Coloquem a mão sobre o chakra do coração de seu parceiro e mantenham o próprio coração aberto. Conforme se estimulam com os olhos, usam os chakras e ativam os pontos de acupressão na área genital. Esses locais tornam-se vivos. Quando vocês os tocam, há uma reação química que os leva a um orgasmo, que se move para fora, para todos os vários corpos que possuem. Isso lhes permite subir a escada para o conhecimento superior e chegar à própria divindade.
Significa também permitirem-se explorar um corpo do outro, para serem completamente livres em relação à forma e expressão dos corpos. Essa é a próxima avenida. Explorem quem vocês são, tensionem aquilo que buscam e façam do tempo em que expressam a própria sexualidade um tempo de alegria. Sexo não é sobre desempenho, é sobre a mais íntima ligação e compartilhamento que pode existir. Não é apenas sobre o nossa, você foi o máximo. Sexo é sobre intimidade, fusão com o outro, enquanto ambos mantêm a própria soberania. É sobre apoiar e ser apoiado, porque isso será essencial ao manterem a própria soberania e redescobrirem o que são o prazer e a alegria. O corpo de vocês começará a relembrar. Talvez possam mudar o seu foco durante o ato sexual, para não alcançarem o clímax imediatamente. Divirtam-se e cheguem ao ponto imediatamente anterior ao clímax. Depois, sustentem essa frequência. Retrocedam até um certo ponto e recomecem repetidas vezes. Passem algum tempo fazendo isso. Quando vocês honrarem o processo, passem horas fazendo isso. Porque isso cria uma profunda intimidade e a experiência durará um tempo muito maior. O rejuvenescimento ou regeneração da força vital ocorre quando há horas e horas de intimidade, com os olhos abertos, e vocês aprendem a levar o corpo a fazer aquilo que desejam que faça. Um orgasmo não é um evento local. Há pessoas que têm orgasmos quando lhes fazem cócegas nas orelhas ou nos pulsos. Vocês podem ter orgasmos ao sonharem. Podem ter orgasmos quando estão fora do corpo. O orgasmo é mal interpretado. Vocês acham que é um evento localizado na área genital. Não é. É um evento cósmico, que tem sido interpretado como sendo localizado para que vocês não percebam o que ele é. É uma pulsação contínua de divindade, de prazer e de ligação com o pulsar da existência. Assim, ele pode ocorrer em qualquer lugar. Se estivessem realmente sintonizados com a própria sexualidade, comer alguma coisa deliciosa poderia fazer com que tivessem um orgasmo. Se vocês fossem totalmente livres. O orgasmo é o auge do apreço pela divindade em todas as coisas. Não há nada de errado com a masturbação. É uma boa prática, se aprenderem a honrar o próprio corpo e a retidão de estimular certos sentimentos dentro dele. Masturbem-se sem planejamento, sem sentir vergonha e sem arrastar coisas desconhecidas para o próprio corpo através do pensamento. É complicado como tudo. É uma forma de arte, mas não é para ser praticada unicamente como forma de liberação. Se estiverem empregando a masturbação para se livrarem da tensão, então precisam reconsiderar. Se vocês nunca se masturbaram, então como podem esperar fazer sexo com outra pessoa e esperar que ela conheça seu corpo, quando vocês mesmos não o conhecem? Quando se sentem levados a expressar sua energia sexual, vocês podem dizer: "Uau, se me decidir a praticar a arte da masturbação, desta vez seria simplesmente porque desejo uma liberação. Quero diminuir a tensão." Se isso é o que sentem, então digam a si mesmos: "Tudo bem, como irei lidar com esse aumento de energia?" Bem, mais do que usar meu antigo padrão de masturbação e liberação de energia e sentir-me bem por alguns momentos, acho que irei à procura do ouro e ficarei um pouco desconfortável. Reterei essa energia. Em vez de praticar a masturbação, vou me sentar em algum lugar e usar cristais, praticar técnicas de respiração e puxar para mim o pilar de luz. Puxem a luz para o olho da mente e sintam-na fluir por todo o seu corpo. Isso irá ajudá-los tremendamente, porque vocês querem alcançar o conhecimento e o alto valor e saber quais são os próprios limites. Vocês desejam um relaxamento maior e uma visão mais ampla. Contudo, estão constantemente elevando a própria energia a certos níveis.
Retendo as energias sexuais, vocês começarão a usar os chakras do plexo solar, do coração, da garganta e do terceiro olho. O seu chakra da coroa irá abrir-se e vocês dirão: estou ficando mais esperto? Como é que estou me tornando mais inteligente? A resposta é: porque estão usando a própria força vital de várias maneiras, em vez de simplesmente usar uma única receita para ela. Vocês possuem uma receita para a energia que chamam de sexualidade. Essa é a sua força vital. Há muitas maneiras de usá-la. Uma coisa é explorar a própria sensualidade e ter experiências orgásmicas, por quererem se sentir bem e compreender a sexualidade de modo a saberem quem são. Outra coisa é sentir tesão, para usar os termos de vocês, fazer crescer todo esse desejo sexual, masturbar-se simplesmente para liberar a tensão e chegar ao clímax. O sexo é uma oferta sagrada do corpo, algo privado e sensual. Ele ajuda vocês a compreenderem essa força interior que lhes traz prazer. Muitas pessoas atualmente estão praticando o celibato, porque percebem que o tipo de atividade sexual em que estiveram anteriormente engajadas estava drenando as suas energias. Talvez isso tenha ocorrido porque elas se envolveram sexualmente com outras pessoas sem amor, sem um compromisso, sem uma ligação espiritual que os unisse. Como já dissemos, seus corpos eletromagnéticos e os seus campos áuricos se fundem. Há uma telepatia de um lado para o outro. Você me possui, eu possuo você, que acontece no nível etérico. Se vocês estão experimentando períodos de celibato, isso é maravilhoso, porque o que estão fazendo é reter a energia. Quando tem uma experiência sexual e seus chakras não estão totalmente integrados, é muito extenuante. Muito embora seja estimulante, a energia está apenas trabalhando com o primeiro e segundo chakras, que trabalham apenas com as fitas número 1 e número 2 do seu DNA. Quando vocês param de fazer sexo, podem ainda se sentir sexuais. Vocês têm desejo, mas aprendem a conter essa energia e deixá-la infiltrar-se por todo o corpo em vez de apenas liberá-la através do sexo. Ao infundirem essa energia no próprio corpo, vocês valorizam mais esse corpo porque a energia repentinamente lhes mostra que valem mais e podem fazer mais do que jamais pensaram que poderiam.